no espaço da garagem, para você ter uma ideia, com animais, música alta, morar em condomínio, olha, eu sei. Dá uma dor de mora em cabeça. casa, né, Eu moro Perdigão? em casa, não Mora tem em esse casa. problema. Então eu vou falar porque eu sinto na pele isso, né? Animais, som alto na garagem, som alto em casa, gente pulando em cima da cabeça da outra pessoa, horário de silêncio. Tudo isso exige uma adaptação a uma série de regras em cada condomínio. Sobre este assunto, nós vamos conversar com a Classi Domboski, que é coordenadora do Departamento de Condomínios da Imobiliária Guarida, em Porto Alegre. Boa noite, seja bem-vinda. E eu sinto na pele, não é fácil, viu, Classi? Lá no meu condomínio já deu muito problema mesmo. Boa noite, Classi. Boa noite. Realmente, assim, olha, viver em condomínio, né, é necessário ter o bom senso, é necessário entender onde inicia o seu direito, né, e também onde ele termina, porque aí exatamente inicia o do outro. É verdade. Né? Então, a educação, o respeito tem que estar em primeiro lugar. Agora, vamos combinar que nem todo mundo tem essa educação e esse respeito para conviver em um condomínio, né? Quais são as principais brigas, a frequência, as brigas mais frequentes, discussões mais frequentes entre moradores de condomínio? Olha, nós temos aí de barulho, né, animais, são coisas que incomodam muito, né? Aquele que não tem filhos, né, a tolerância em aceitar o barulho da criança é algo que hoje é um dos principais problemas, assim. Fora essa legislação também que nós temos com relação à área de estacionamentos, né, que foi necessário intervenção aí não somente do Código Civil, mas também de uma lei para que regrasse isso, né? Nós temos os regulamentos internos dos condomínios que abrangem muitas normas internas e que o pessoal não contribui. É uma pena. Eu posso listar as minhas, só para ter uma ideia. Ó. Brigas lá que já tiveram no meu condomínio. Hoje ele está pacificado, tá? Montaram uma UPA lá com a imobiliária para ver se acalmava. Hoje ele está pacificado. Mas assim, ó, a gente listou aqui, por exemplo, problema no estacionamento, sim, disputa por vagas. Animais, né, a questão dos pets hoje em dia. Isso. Né, o trânsito deles dentro do condomínio. Crianças, né, o horário de silêncio, o que elas podem ou não podem fazer dentro da área do condomínio. Eu falei ali condomínios, porque cada condomínio tem a sua, digamos assim, a sua convenção, na verdade. Tem a sua convenção e tem o seu regulamento interno. Sim. A convenção, na verdade, ela deve ter inclusa o seu regulamento interno, que são as normas particulares de cada condomínio, que aí vai estipular o horário de silêncio, né, essas regras de uso do salão de festa, de uso do estacionamento, né? Sim. Nós temos hoje os estacionamentos restritos àquela área privativa e os veículos são maiores. Né? Então, tudo isso o proprietário precisa pensar antes, inclusive, de comprar o seu veículo. Sim. Qual é a área do seu estacionamento para estacionar? Senão ele vai estar também infringindo. E quem é que avançando uma área? Como nasce a convenção ou essas regras? Isso é quando, por exemplo, o prédio está sendo construído? Isso pode ser modificado ao longo do tempo? Na construção, nós temos a minuta feita pela construtora, que Sim. daí é na incorporação. Após a instalação do condomínio, aí os condôminos poderão fazer uma convenção. Esta minuta ela é válida até que haja a convenção feita pelos moradores. E aí é 2/3 necessário dos proprietários para aprovar esta nova convenção. Mas enquanto não feita, é válida a minuta de convenção. E dentro desta minuta de convenção também terá o regulamento interno da própria convenção, em sequência o regulamento interno para gerir, né, e realmente normatizar essas particularidades. Bom, o estacionamento também é uma área em comum, né, que todo mundo tem que saber conviver no estacionamento também. E tem alguns prédios que têm garagem escriturada, né? Uma das perguntas é a seguinte, sim, alguns prédios têm a garagem, mas não tem cobertura e está escriturada como um bem. Né? A pessoa, o proprietário dessa vaga de garagem pode colocar uma cobertura na sua vaga? Não. Na verdade, isso somente será possível se for aprovado pelos condôminos, né, com uma pauta em assembleia específica para isto, e desde que haja a possibilidade desta construção, porque é necessário que haja condições na prefeitura para esta construção, porque isso é considerado, esta cobertura é considerado uma ampliação na construção. Então é preciso ter autorização para isso também na prefeitura. Então não é tão simples assim, ele não pode simplesmente sair colocando, porque é preciso definir um padrão para isso. Todos os demais, se aprovado, né? Todos os demais também poderão fazê-lo.
Sim. E no caso dos pets, por exemplo, existe alguma determinação que venha de fora? Por exemplo, questões de saúde pública, às vezes, com o totozinho do bichinho, o xixizinho do bichinho. Isso varia de condomínio para condomínio ou existe uma regra básica? Assim, o que nós temos, né? Claro, a higiene, Sim. regra de saúde, né? A vigilância sanitária, mas aí terá que haver uma denúncia particular de quem se sentir ofendido ou prejudicado por isto, né? Nós temos também a legislação específica que trata dos cães ferozes, né? Que aí eles precisam usar a focinheira, aquele enforcador, né? Então, assim, são pontuais, né? Nós tivemos algumas situações agora de último que aí é um conflito, né? Dos condôminos alimentando os animais nos arredores do condomínio. Nós temos uma legislação que também trata do cão e gato comunitário, né? Que permite que a pessoa faça esta alimentação na rua, adote esse, né? Mas não precise levar para a sua residência. Só que qual é a grande divergência? Porque eles ficam aos arredores do condomínio e outros se sentem prejudicados por isso, porque aqueles animais, né, circulam por ali, deixam sujeira, porque a alimentação ninguém faz a limpeza, porque é na rua, né, e ficam aos arredores do condomínio. Então, o síndico tem mais uma dificuldade, porque assim, é uma conscientização, ninguém está contra os animais, muito pelo contrário. Né? Todos os animais merecem todo, né, o apoio, mas aí é necessário também que as pessoas pensem numa sequência disto. Né? Vou simplesmente adotá-lo na rua, mas o que mais eu farei? Né? Porque as casas especializadas de animais, né, eles não poderão, se este animal for adotado, eles não poderão recolhê-lo. Né? Porque ele foi adotado desta forma. Bom, este é o cão e o gato comunitário. Ou seja, um cão comunitário ele exige uma responsabilidade de quem está adotando ele. Exatamente. Ou de então, todo o grupo que está adotando. Exatamente. Né? E aí pensar também, bom, se eu estou fazendo isso, vou fazer de forma consciente, né? Fazer a limpeza do local, manter ali adequadamente para que não prejudique os demais também. Sim. Né? Agora, sobre a garagem, como é que funciona o sistema rotativo de estacionamento? Não vale mais a pena numerar cada box e ele ser, por exemplo, do Bives, né, do meu vizinho? Porque alguns apartamentos e condomínios mais antigos, principalmente, eles têm as vagas que são rotativas. Né? Sim, as vagas elas não são privativas, elas são área condominial. Né? E na sua grande maioria, e é por isso que eles utilizam vaga rotativa, nós temos 300 apartamentos e temos 100 vagas de estacionamento. Então, por isso, para não haver uma exclusão permanente, é que o pessoal opta, né, em manter o estacionamento rotativo. Até porque nem todos têm veículos. Né? Então, as pessoas, a primeira que chegar tem direito. Nós temos... Isso não dá confusão? Porque eu fico pensando que alguns dá uma dor de condomínios, os caras fazem corrida dentro do estacionamento para chegar primeiro na vaga. Necessário sair mais cedo do trabalho. Sim. Né? Mas, olha, isso acontece nos condomínios mais antigos e onde realmente é frequente nem todos terem veículo. Sim. Então, assim, o que eu posso lhe dizer é que muitas vezes os estacionamentos ainda continuam tendo vagas. Né? Só que aí entra esse outro ponto. Às vezes a pessoa não estaciona exatamente na sua vaga, pega um pouquinho do outro. Na sua não, né? No espaço ali. Não é uma alternativa nesse caso de uma pessoa que não tem veículo e é uma área, porque aí não é um box escriturado, não é da pessoa o box. Há a possibilidade de alugar. No meu condomínio, o condomínio abriu uma espécie de um sorteio para alugar uma vaga que estava disponível. Sim, mas aí nós estamos falando de uma ou duas no máximo, né? E aí nós temos 5 ou 10 interessados. Aí se aluga para, inclusive, aumentar a renda do condomínio. Claro que é necessário todo um procedimento. Nós estamos falando de uma área de uso comum que precisa ter isso aprovado também numa assembleia, pela grande maioria dos condôminos, né? Para que esta renda realmente seja possível realizar. Perfeito. Mas é possível, sim. Mas isso se usa nesse sentido, quando nós temos pouquíssimas vagas, uma ou duas, e outros poucos condôminos interessados. Sim. E aí se usa até sorteio, muitas vezes. Anualmente, na Assembleia Ordinária, né, se retoma esta pauta para sortear para os outros, porque não é uma vaga que vai ficar eterna aí para você. Né? No caso do meu condomínio, esse sorteio inclui a rotatividade desse aluguel, para que a pessoa não fique... para que todos tenham a oportunidade, de repente, de utilizar a vaga. A cada ano se faz um novo sorteio.
para que os interessados possam, então, Isso, alugar. isso. É um E tem, período, um contrato. e tem alguns que excluem num primeiro ano Sim. o anterior de participar, mas né, isso também não é uma regra, vai depender desta norma. Bom, interna. agora para encerrar, claro, a gente tem muitas questões aqui, o lixo, por exemplo, né, a questão da é muito separação do importante. lixo. Isso já deu confusão lá, inclusive tinha um detetive que abriu o saco de lixo para saber de quem era. E aí o pessoal ainda disse, é crime, não pode fuçar no lixo do Nós outro, estamos né? falando de conscientização. Na verdade, todos os itens é conscientização, né? Sim, sem dúvida. Se as pessoas tivessem esta educação, essa consciência, elas conseguiriam fazer. Claro. Né? Agora, para encerrar, qual o procedimento, por exemplo, no caso do meu condomínio, a gente teve que fazer uma reunião, convocamos todos para resolver essas questões pontuais. Qual é o melhor procedimento? Tem muita gente que perde a linha e acaba resolvendo, vai parar até na delegacia uma briga no condomínio. É. Qual a melhor forma de resolver? Bom, aí nós temos os conciliadores, né? Que é o síndico, né? E os conselheiros. Assim como a própria administradora muitas vezes interfere neste caso. Mas o regulamento interno regra essas normas. O condômino infrator, né, receberá uma primeira advertência. Né? Dependerá do que constar lá nesse regulamento, se vai ser oral ou se vai ser por escrita, mas no mínimo uma por escrita nós teremos que aplicar. Né? Posterior a isso, se ele reincidir, ele terá que ser multado. Então, assim, ó, infelizmente, a multa, assim como no nosso trânsito, né, ela é punitiva. Então, muitas vezes, o condômino só vai parar de fazer aquela ação no momento em que ele sente no seu bolso. Né? Isso acontece e eu diria que é o melhor caminho. Sim. E se ele ignorar e não pagar? Ele vai para uma cobrança judicial daí. Aí sim vai para a justiça. Isso. Muito bem, mas vamos combinar, né, Classi? A melhor forma, eu sugiro Lógico. sempre incluir a administradora que está, né, fora da situação, Isso. não mora no mesmo ambiente e pode, através da razão, sendo racional, resolver da melhor forma. É para isso que nós existimos, né? Tá bom. Para fazer essas intermediações. Bom, então eu quero agradecer a tua presença e parabenizar pelo Pelo trabalho, trabalho. que não deve ser fácil. Olha, eu estou vendo aqui, ela não tem um cabelo branco. Então, É verdade. deveria, com tantos problemas, porque não é fácil. Né? Não, é diariamente uma novidade, né? São várias novidades ao dia, eu diria. Nossa, bom, então, mais uma vez, muito obrigado, Muito obrigado. por vir aqui. Classi Eu que Dom agradeço Bosque, a coordenadora do oportunidade. Departamento de Condomínios da Imobiliária Guarida. Seja sempre bem-vinda e, mais uma vez, parabéns. Abençoada seja você por resolver esses problemas. Ai, muito obrigada.